Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vou apresentar para vocês os polinômios, as classificações possíveis desses polinômios e como identificar o grau de um polinômio com uma variável. Bom, então vamos começar pelo mais fácil, pelos monômios. Então aqui tem alguns exemplos de monômios, 5x menos 4xy² e aqui outros exemplos, tá? Bom, então o que é um monômio? A definição, um monômio pode ser um número ou uma expressão algébrica que represente apenas multiplicações de números e letras. Bom, então todos os casos aqui a gente vê multiplicações. Por exemplo, aqui 5 vezes x é uma multiplicação de números e letras, 5x. Né? Aqui temos o menos 4xy² ao quadrado. Então, aqui isso tudo é uma multiplicação, né? Você poderia me questionar a respeito desse y ao quadrado, mas isso aqui não é uma potência? Sim, é uma potência, mas a potência nada mais é do que uma multiplicação, né? Y ao quadrado é a mesma coisa que y vezes y. Então, isso aqui também representa uma multiplicação. E também, por exemplo, aqui o menos 7, esse daqui também é um monômio, porque pode ser um número ou uma expressão que represente uma multiplicação. Então, o menos 7 e o 0 eles também são monômios. Bom, e todo monômio tem o coeficiente e a parte literal. No primeiro caso aqui, 5x, o coeficiente é o número 5 e a parte literal é a letra. Literal vem de letra. Então, o x é a parte literal. No segundo exemplo, menos 4xy². O coeficiente é o número, menos 4, e a parte literal é composta por todas as letras que tem aí no monômio, xy². Tudo isso é a parte literal. No terceiro caso, 5/3 é o coeficiente e a parte literal é o a elevado à décima. Quarto caso, esse daqui parece que a gente não tem coeficiente, né? Mas na verdade, quando não tem um número escrito aqui, tem um 1 escondido aqui, né? Então o coeficiente é 1 e a parte literal é x² y. Muito parecido no próximo caso, menos ay, o coeficiente não aparece aqui, mas está escondido aqui. Quando aparece o menos, quer dizer que o coeficiente é menos 1. E aí a parte literal são as letrinhas a, y, tá? Aqui no próximo, no menos 7, esse daqui é um monômio sem a parte literal, certo? É um número, também é considerado um monômio, mesmo sem ter a parte literal. E o zero é um monômio nulo, certo? É um monômio especial, só o zero ele é um monômio nulo. Bom, se tudo isso aqui é monômio, então o que não seria um monômio? Então vou dar alguns exemplos. 3 raiz de x. 3 raiz de x, o raiz de x, como a gente viu já nas aulas anteriores, raiz de x pode ser escrito como x elevado a meio, tá? Bom, e para ser monômio, o expoente tem que ser um número natural. Meio não é um número natural, meio é um número racional não natural, né? Ele é quebrado. Então, como aqui o expoente é meio, isso daqui não é um monômio. A mesma coisa acontece nesse outro caso, menos 2 elevado a x. Menos 2 elevado a x pode ser escrito como menos 2 vezes x elevado a menos 1. Quando o x está no denominador, a gente pode passar ele para frente e escrever ele como x elevado a menos 1. E aí o expoente também não é natural, o expoente é um inteiro não natural, é menos 1, negativo. E aí isso tudo não é um monômio. Outro exemplo de um não monômio é esse daqui, x mais 9. Por quê? Porque tem que representar multiplicações. X mais 9 não é uma multiplicação, é uma adição algébrica, então também não é um monômio. Bom, monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Então veja só, aqui temos alguns exemplos de monômios, né? Temos 7 exemplos, A, B, C, D, E, F, G. Bom, monômios semelhantes são monômios com a mesma parte literal, certo? Então, monômios que têm exatamente a mesma parte literal são chamados monômios semelhantes. Então, primeira coisa, identifique dois pares de monômios semelhantes. Então, temos que procurar aqui monômios com a mesma parte literal. Um par possível é o A e o D. A e D têm a mesma parte literal, 5x e menos 2x. Outro parzinho possível é o C e o G, 5y², 13y². A parte literal é exatamente a mesma. Portanto, A e D é um par, C e G é outro. Bom, poderia me perguntar, mas e o B e o E? Então vamos dar uma olhada. No B e o E é menos 4xy² e o E é 9x²y. Então esses dois monômios são muito parecidos. Mas olha só, o B ele é menos 4xy², que é a mesma coisa que menos 4xy vezes y, certo? Y² é y vezes y. E o E é 9x²y. Então, é 9xxy. Então, embora muito parecidos, eles não têm exatamente a mesma parte literal. Então, se eles não têm exatamente a mesma parte literal, eles não são semelhantes, tá? Bom, a mesma coisa no o A e o F,
Aí o A é o 5x, né? Não tem mais o que fazer. E no F é menos 8x². E menos 8x² é a mesma coisa que menos 8 vezes x vezes x. E aí, mais uma vez, ó, a parte literal não é exatamente a mesma. Então, não são monômios semelhantes. Esses monômios não são semelhantes, pois não têm a mesma parte literal. Bom, continuando aqui, ó, vamos fazer alguns cálculos. Ó. Será que dá para somar os monômios? Então, vamos ver. Ó, o A e o D. Vamos tentar somar o A e o D. São dois monômios semelhantes. O A é 5x e o D é menos 2x. Bom, como eles estão falando da mesma letrinha aqui, ó, eles têm a mesma parte literal, a gente consegue somar. A gente já cansou de fazer em outros probleminhas, né? 5x menos 2x dá 3x. O C e o G é a mesma coisa. Ó. Eu tenho o C, que é 5y² e o G, que é 13y². Eu consigo somar os dois, vai dar 18y². Então, agora algumas observações. Ó. Perceba que a soma de dois ou mais monômios semelhantes sempre é um monômio, certo? Somei dois monômios, deu um monômio. Somei dois monômios e deu um monômio. Sempre que eles forem semelhantes, quando eu somo os dois, quando eu adiciono os dois, vai dar um único monômio. Outro exemplo aqui, ó, outra observação, a soma de dois ou mais monômios semelhantes pode ser um monômio nulo. Por exemplo, se eu somar o 5x com outro monômio, que é o menos 5x, eles vão se cancelar, certo? Vão dar zero. E aí pode resultar no monômio nulo também. Outro exemplo aqui é o f mais a. O f é o menos 8x² e o a é o 5x. E aí o ponto aqui, ó, é que eles não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, eles não se referem à mesma coisa. Uma coisa é x², outra coisa é x. Então a gente não consegue adicionar os dois. Ué, então como que fica o f mais a? Fica assim mesmo, fica menos 8x² mais 5. A gente não consegue juntar num termo só. Então percebam a observação, ó, a soma de dois monômios não semelhantes resulta em um binômio, certo? Isso aqui é um binômio. Monômio tem um, binômio tem dois. Então fica assim mesmo. Um exemplo para vocês lembrarem, ó, essa equaçãozinha aqui vocês já viram várias vezes em problemas, em geometria, em muitos exercícios que a gente já fez. E aí, a gente não consegue somar esse x com y aqui, fica x mais y mesmo, certo? Fica sem somar. Então, isso aqui também é um binômio, certo? Porque os termos não são semelhantes. Bom, agora que a gente falou de monômios, fica fácil de definir o que é um polinômio. Então aqui tem alguns exemplos de polinômio, né? Podemos dar uma olhada aqui, eles podem ser pequenininhos, podem ser grandões. Polinômio nada mais é do que a soma algébrica de monômios, certo? Então aqui o primeiro, ó, 16x, ele é um polinômio que tem um termo só. 16x é um monômio, ele só tem um termo. O segundo, ele é a soma, ele é a adição de dois monômios, né? Então ele é um polinômio de dois termos, porque tem dois. Por isso que a gente chama de binômio. O próximo, ele tem 1, 2, 3 termos. Então, ele é um polinômio de 3 termos, que pode ser chamado como trinômio, certo? E daí para frente, ó, esse aqui tem 4 termos e não tem um nome específico. Ele é um polinômio de 4 termos. Esse aqui tem 6 termos, é um polinômio de 6 termos. Tá? Então, tem nome especial quando tem um termo, monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. E daí para frente é tudo polinômio mesmo, não tem um nome específico. Todos são polinômios e esses 3 têm um nomezinho especial. Então, vamos fazer um exercício. Ó, classifique os polinômios em monômio, binômio e trinômio. Só tem essas 3 possibilidades para esse exercício. Então, você tem que tomar um cuidado. Ó, esse primeiro exercício, 16x mais 4x menos 5x, se você bater o olho rapidamente, você vai pensar, é fácil, tem 3 termos, é um trinômio. Então, você está enganado. Ó. Se você observar bem, ó, esses 3 monômios que estão aqui, eles são semelhantes. Então, a gente pode juntar esses 3 monômios e pode escrever um monômio só. Ó, 16x mais 4x dá 20x, menos 5x dá 15x. Então, isso aqui é um termo só, tá vendo? Ou seja, isso é um polinômio de um termo, ou seja, é um monômio. No segundo exemplo aqui, ó, a gente tem termos semelhantes também. Ó, o 4x é semelhante ao 10x, o y² é semelhante ao menos 4y². Então, juntando o azulzinho com o azulzinho, vai dar 14x e y² com menos 4y² dá menos 3y². Sobraram só dois termos, eles não são semelhantes, a gente não consegue somar. Então, isso é um polinômio de dois termos, também chamado como binômio. E no último caso aqui, a gente tem 6 termos, né? Só que tem alguns semelhantes. No caso, tem até dois especiais, ó, x ao cubo e menos x ao cubo, eles se cancelam, né? Eles se anulam, eles viram um monômio nulo. Além desses dois, a gente tem, ó, o menos 7x e o mais 4x, que dá para juntar. Então, fica como, ó, 5x² menos 3x mais 8. Então, resultou em um polinômio de 3 termos, também conhecido como trinômio. Não dá para juntar mais ninguém aqui.
Bom, agora vamos falar de grau de um polinômio com uma variável. Ó. Então a definição é a seguinte, meio complicado à primeira vista. Ó. Em um polinômio com uma só variável, denominamos grau de um polinômio não nulo o maior expoente da variável nos termos não nulos. Então vamos ver isso na prática, que é muito mais fácil do que na teoria aqui, tá? Olha só, exemplos aqui, ó, o A. O que você tem que fazer? Você tem que olhar isso aqui é um polinômio, no caso é um binômio especificamente, mas é um polinômio também. Você tem que procurar o maior expoente de x de um termo não nulo. Então, por exemplo, aqui, ó, isso daqui não tem x, na verdade tem um x elevado a zero aqui. Isso aqui é o x elevado à primeira. Então, o maior expoente de x possível é o 1. Então, esse é um polinômio de grau 1, porque o x está elevado à primeira. Aqui, ó, todos os lugares que aparece o x aqui, ó, esse é o maior expoente possível, x ao quadrado. Então, esse é um polinômio de grau 2. Simples assim, é só procurar o maior expoente de x. Esse daqui no C, ó, ele está um pouquinho embaralhado, está tudo misturado, né? No exemplo B, esse daqui estava na ordem, ó, x elevado à segunda, x elevado à primeira e x elevado a zero. Esse aqui está embaralhado, tá? X elevado a zero, x elevado à segunda, x elevado à terceira, x à primeira. Bom, é comum em matemática, é costume ordenar os termos de um polinômio com uma variável de acordo com os expoentes decrescentes dessa variável, tá? Então, você vai ver que é bem comum isso e ajuda bastante nos exercícios, é colocar o polinômio na ordem, deixar do maior expoente para o menor expoente. Então, vai ficar menos 6x ao cubo, né? Coloquei ele aqui em primeiro. Em segundo fica o 3x ao quadrado, depois fica o 10x e depois fica o 5. Colocamos na ordem decrescente, ó, x a terceira, x a segunda, x a primeira, não está escrito, mas aqui tem um 1. E o 5, ele está junto como se fosse com x elevado a zero. X elevado a zero é 1, 5 vezes 1 é 5. Certo? Então, aqui tem um x elevado a zero escondido. Pronto, agora ver qual que é o grau, ficou bem fácil. É só olhar qual que é o expoente do primeiro x que está aqui, né? Já que a gente já colocou na ordem decrescente. Então, o grau desse polinômio é 3, grau 3. A mesma coisa no D. Ó. Primeiro, a gente vai ordenar, pôr na ordem do maior para o menor. O maior é o 8x à quarta, depois vem o 2x à terceira, depois vem o menos x ao quadrado, depois o menos x e depois o menos 6. Colocamos na ordem, deixamos arrumadinho, bonitinho, e agora ver o grau é fácil, né? É o maior expoente do x para os termos não nulos, então fica grau 4. Agora alguns exemplos diferentes aqui, ó. Na letra E, vamos lá, vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros. Primeira coisa é colocar na ordem, né? Então, vamos pegar o maior expoente menos x à terceira. Então, coloca aqui menos x à terceira. O próximo seria x ao quadrado, né? Mas ele não está aqui, então vamos deixar aqui um buraco. O próximo é 3x, que é o x à primeira, e depois é o 2. Então, perceba que, diferente dos outros exemplos, ficou um buraco aqui, que não tem o x ao quadrado. Na verdade, você não precisa deixar esse buraco, você pode deixar junto isso aqui, tá? Eu deixei só para mostrar porque pulou um deles, né? Pulou o x ao quadrado. Ou se não, se você quiser, você pode acrescentar um 0x ao quadrado aqui. 0x ao quadrado é zero, que é a mesma coisa que nada. É só se você quiser para deixar arrumadinho, bonitinho. Na verdade, também você pode acrescentar quantos 0x elevado a alguma coisa você quiser. 0x elevado à quarta e assim por diante. 0x elevado à quinta, 0x elevado à sexta, 0x elevado à sétima. Você pode acrescentar quantos você quiser. Ué, professor, mas aí como que eu vou determinar qual que é o maior expoente para determinar o grau? Bom, para determinar o grau, ó, vamos ler a definição de novo. Denominamos grau de um polinômio não nulo o maior expoente da variável nos termos não nulos. Então, para determinar o grau, a gente não considera os termos nulos, tá? Então, por isso que você pode acrescentar quantos você quiser aqui, o 0x à quinta, 0x à sexta, porque ele não vai ser considerado para ver o grau, só considera os não nulos. Então, a gente olha para esse, o expoente é 3, então é um polinômio de grau 3. No F, ó, só tem o 15, é um monômio, bem simples, né? Mas o 15 é a mesma coisa que 15 vezes x elevado a zero. Se quiser, você pode acrescentar, ó, 0x, 0x ao quadrado, 0x à terceira, quantos você quiser. Mas esses daqui não vão importar, né? Porque eles são monômios nulos, são termos nulos. O que importa é só o que é não nulo. O 15 é o único não nulo, o expoente que está aqui é o zero, por isso é um polinômio de grau zero. Agora, no G temos um probleminha, né? Porque o zero é o zero. É o 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x, 0x a zero. Quantos zeros você quiser acrescentar aqui. Só que aí, para ver o grau do polinômio, a gente tem que pegar o maior expoente dos termos não nulos. O problema é que são todos nulos aqui, né? Então, como que a gente vai ver o grau? E aí, esse é um polinômio que não tem grau, tá? Quando é só um monômio nulo, quando é zero, ele não tem grau. Quando é só um número, diferente de 0, 15, 3, menos 5,
é grau zero. Quando é só o zero, não tem grau. Para finalizar, vamos fazer um exercício. Ó. Reduza os termos semelhantes, ordene segundo os expoentes decrescentes de x e dê o grau do polinômio. Ó. Então é um exercício bem legal, tem várias coisas para a gente fazer aqui, relembrar de tudo. A gente tem um polinômio aqui bem grande, esse polinômio a, só que ele ainda é possível de reduzir ele, porque tem vários termos semelhantes. Então, a primeira coisa, a gente vai reduzir os termos semelhantes. Então, perceba que a gente tem ó, x à quarta menos 2x à quarta e mais x à quarta. Então, a primeira coisa que eu fiz foi caçar todos os semelhantes que estão com x à quarta aqui, que é o maior expoente possível. Bom, só que quando a gente vai somar, ó, 1x à quarta com menos 2x à quarta com 1x à quarta, vai dar 0x à quarta, certo? Ou seja, vai cancelar o x à quarta, vai ficar nada aqui, tá? Eu escrevi 0x à quarta, mas se você quisesse, não precisava escrever esse 0x à quarta aqui. O próximo seria o x à terceira, né? Já que é expoente decrescente. Então, ó, marquei ó, menos x à terceira, menos x à terceira. Juntando os dois, menos 1x à terceira, menos 1x à terceira, vai dar menos 2x à terceira. E sobrou os termos com x ao quadrado, que a parte literal é x ao quadrado. Então, vai ficar 5x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Somando tudo isso, adicionando esses termos, vai dar 6x ao quadrado, certo? Agora que a gente já reduziu, a gente já ordenou segundo os expoentes decrescentes de x, agora é só olhar o grau do polinômio. O grau do polinômio é o expoente do x que acompanha o termo não nulo aí, né? Então, esse aqui não vale, não considera, porque é 0x à quarta, então esse aqui desconsidera. Olha só para esse daqui. Portanto, o expoente é 3, então esse é um polinômio de grau 3. Mesma coisa no B. Ó. A primeira coisa, vamos agrupar os termos semelhantes e já colocar em ordem. Então, se a gente vai colocar em ordem, vamos procurar o maior expoente aqui. O maior expoente é 4. Só que ele é 0x à quarta, então não tem graça, desconsidera esse daqui. O próximo é x à terceira. Onde tem x à terceira? Tem 5x à terceira e menos 5x à terceira. Mas aí eles se anulam também, né? Mais 5 menos 5 cancela. O próximo expoente é o x ao quadrado. Tem 4x ao quadrado aqui e 4x ao quadrado aqui. Adicionando esses termos, vai ficar 8x ao quadrado. O próximo é o termo com x. Então, vai ficar 6x com 4x, vai dar 10x. E, por último, são os termos que não têm letra, certo? Os termos que não são letra, a gente chama de termos independentes. É aquele que não tem a variável junto, não tem a letra junto. Então, menos 5 é menos 10. Então, esse daqui é um trinômio do segundo grau, do grau 2, né? Que é o maior expoente. E o termo independente aqui é o menos 10, tá bom? Agora, na letra C, de novo, ó, vamos começar pelo maior expoente, batendo o olho aqui, o maior expoente é 3, vamos agrupar os expoentes 3 aqui, ó. Então, tem 2x à terceira, menos x à terceira, menos x à terceira. E se você adicionar esses três termos, ó, 2 menos 1, vai dar 0x ao cubo. Então, vamos para o próximo. O próximo seria x ao quadrado, ó, né? Só que não tem x ao quadrado. Então, vamos para o próximo, que é x a primeira. Então, fica mais x, mais 2x, menos 3x. E, mais uma vez, se você adicionar, ó, vai ficar 1 mais 2 menos 3 dá 0x. E, por último, os termos independentes. Ó, 4 menos 9 mais 5. E, se a gente adicionar de novo, vai dar 0. Ó. Ficou 0. Ou seja, aqui, ó, quem que é o maior expoente do termo não nulo? Não tem termo não nulo, né? Então, esse é um polinômio que não tem grau, tá bom? E na letra D, mais uma vez, vamos colocar na ordem, então vamos começar pelo maior expoente. O maior expoente é x ao cubo. Só que o único x ao cubo que tem está a terceira, então não interessa para a gente. Vamos para o próximo, vamos para o x ao quadrado. Ó. Então tem 3x ao quadrado, menos 2x à segunda, menos x à segunda. 3 menos 2 menos 1, e cancela, vai ficar 0x ao quadrado. O próximo é o x, então temos o menos 2 e o mais 2. Juntando os dois vai cancelar também, eles são opostos, né? Então vai ficar 0x. E por último, os termos independentes, temos 5 e 8, juntando os dois dá 13. Então, agora para descobrir qual é o grau desse polinômio, a gente tem que desconsiderar os polinômios, os monômios nulos, né? Desconsidera esses e olha só para esse, é o 13. O que está do lado do 13 aqui é como se tivesse um x elevado a 0. Então, esse é um polinômio de grau 0. Sempre que é só um número, é grau 0. Beleza, pessoal? Então, valeu!